Olá, irmãos, meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando sobre o segundo selo do Apocalipse, o cavalo vermelho. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, só que hoje eu quero falar um pouco mais sobre. Se lermos Apocalipse 6, do 3 ao 4, quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: vem. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e a seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E foi entregue também uma grande espada. Ele fala, de modo que os homens matassem uns aos outros. A tribulação é assim, a tribulação é 7 anos, mas ela é dividida. Tem a tribulação que é 7 anos, e tem a grande tribulação que é 3 anos e meio, que é na metade dos 7 anos. Quando abre o segundo selo, o cavalo vermelho, começa a grande tribulação. É a pior parte da tribulação. Se lermos Marcos, Marcos 13:8, olha o que fala. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Sucederão terremotos em vários lugares, e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. No caso, muita fome, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Segundo selo, cavalo vermelho, guerras. E depois da guerra, a fome. Vai haver fome em muitos lugares. Cavalo preto. Uma das consequências da guerra é a fome. É uma das principais consequências. Daniel 12:1 também fala sobre. Olha o que fala. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Israel, se erguerá, em benefício dos filhos do teu povo. Olha o que ele fala. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações, até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no livro, será liberta. Em algumas Bíblias fala, será um tempo de tal angústia como nunca houve. Aqui fala, tribulação, opressão e aflição. Vai ser um tempo muito difícil, vai ser o mais difícil da humanidade. Se lermos de novo Marcos, Marcos 13:20, olha o que fala. Portanto, se Israel não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos heredes, por ele escolhido, tais dias foram abreviados, por Israel. E algumas Bíblias falam, se aqueles dias não fossem abreviados, carne... É como fala, né? Marcos 13:20. Aqui é a King James, fala nela. Se aqueles dias não fossem abreviados, carne nenhuma se salvaria. Isso é por conta das armas nucleares. Não só delas, né? Mas principalmente delas. As que existem. Se usar, não precisa usar todas as que existem. Se usar só uma parte, já é o suficiente para destruir a humanidade. Por isso que Marcos 13:20 fala, se aqueles dias não fossem abreviados, carne nenhuma se salvaria. É por conta das guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Foi o que o maligno fez, né? Fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Porque assim vê o fim. Vê os castigos. Tudo que está na lei do Altíssimo, que o Altíssimo falou para não fazer, hoje em dia as pessoas fazem. Cobiça, inveja, fornicação, adultério, assassinato, roubo. Tudo que está na lei do Altíssimo que ele falou para não fazer, hoje em dia as pessoas fazem. E quando as pessoas fazem essas coisas, vem os castigos. Os castigos que estão na lei de Moisés, em Levítico 26 e Deuteronômio 28. Se lermos Lucas 11:17, olha o que fala. Mas conhecendo ele, o que lhes passava pela mente, afirmou, mas todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Da mesma forma, com a casa dividida contra si mesma ruirá. O Salvador fala, um reino dividido não subsistirá. Foi o que o maligno fez. Ele criou a divisão. Desde o princípio. Não era para existir ímpios e bons. Era para existir só os bons. Mas por conta do maligno, os ímpios entraram na terra. Desde o princípio o fim está escrito. Quando existiu dois, um bom e um ruim,
Ali o fim já estava escrito. Houve a divisão. Em Lucas 11:17, o Salvador fala: um reino dividido não subsistirá. Foi isso que o maligno fez, ele criou a divisão. O bem e o mal. Não é para misturar. Em Gênesis, o Altíssimo fala. Ele fala: os filhos de Adão achou as mulheres dos homens formosas e pegou algumas para eles. Não era para misturar, desde o princípio. Aí hoje em dia, se você tem filhos, nascem bons e ruins, ímpios e bons, por conta disso. Essa criação, por isso que o Altíssimo quer fazer uma nova criação, essa criação está morta desde o princípio. O fim está escrito desde o princípio. Hoje em dia, a divisão está por também raças, crenças, religiões. Tem tudo, né? É um dividido. De alguma forma está dividido. Raça, crenças, religiões, sistemas econômicos, esquerda e direita. Surgiu a divisão, né? Não era para existir a divisão. Mas existiu. E o maligno só piora, né? Ele cria essas religiões que quase todas foram criadas pelo maligno. Religiões, esquerda, direita, sistemas econômicos. O maligno só piora, ele cria mais divisão ainda. Porque ele sabe que da divisão vem um fim. Um reino dividido não subsistirá. Não era para misturar raças, crenças, povos. Não era para fazer isso. O certo era cada um ficar no seu canto, um ajudando o outro. Não era para misturar porque da guerra. Raiva, ódio, cobiça, inveja, malícia, más intenções, perversidade. O mal sabe. Ele sabe que o reino dividido não subsistirá. Aí ele mistura. Ele viu o que aconteceu na Segunda Guerra. Um dos motivos da Segunda Guerra foi isso. Por conta de cor, raça. Ele viu o que aconteceu. Por isso ele mistura. O Brasil, por exemplo, não só o Brasil, né? Mas o Brasil é o maior exemplo que tem. Ele é um país de várias raças, né? Tanto é que a cultura dele é emprestada. É de vários povos, europeus, asiáticos, africanos. Não tem uma cultura própria, é emprestada dos outros países. O Brasil é um bom exemplo disso. Tem alguns outros países também, né? Em menor grau. Estados Unidos, México, Colômbia. Mas o Brasil é o melhor exemplo que tem. O maligno enganou a terra inteira. 1 Tessalonicenses 5:9. E Allah nos destinou para a ira, mas para a salvação, por meio de Yahshua. É o que o maligno fez, tirou Yahshua. Tirando Yahshua, o que fica? A ira. E o que produz a ira? Desobedecer a lei. Romanos 4:15 fala sobre isso. O que a lei produz é a ira. E quando desobedece a lei, teu nome tirado do livro da vida. Êxodo 32:33. Quem peca, teu nome tirado do livro da vida. E quem não tem o nome no livro da vida, vai para o lago de fogo. Apocalipse 20:15. Por isso que no cavalo esverdeado fala que a morte vem ceifando e o inferno colhendo as almas. Porque o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. Apocalipse 20:15. No cavalo vermelho, hoje em dia as pessoas não percebem, né? Hoje em dia elas não percebem. Mas no cavalo vermelho, toda falsidade vai cair. Aí as pessoas vão ver como são umas as outras. Vai cair essa cortina de falsidade, inveja, interesse, cobiça. No cavalo vermelho. Aí começa a grande tribulação. Aí as pessoas vão entender porque o Altíssimo fala que amaldiçoado o homem que confia em outro homem. E porque o Salvador fala também, né? Homem nenhum nessa terra é bom. Só Yahweh é bom. Aí as pessoas vão entender. Se lermos em Êxodo, né? Se lermos Êxodo 23.
O Altíssimo fala para não seguir a maioria. Não se deve seguir a maioria, porque a maioria sempre quebra a cara. Êxodo 23, do 2 ao 3. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem lhe porás num processo inclinando-te para a maioria a fim de distorcer o direito e o juízo. Não serás parcial nem mesmo para favorecer o desválido no seu processo. O desválido aqui, em algumas outras bíblias, como essa daqui, a Taná, fala para o pobre, né? Não serás parcial nem mesmo para favorecer o pobre. Significa que você não pode distorcer o direito para favorecer o pobre, distorcer a lei. Porque ele é pobre, ele pode desobedecer. Não pode. Não se deve desobedecer a lei. O Altíssimo fala, não seguir a maioria, mesmo o pobre. Não é porque é pobre que pode desobedecer a lei. O Altíssimo fala, não seguir a maioria, porque a maioria sempre quebra a cara. E o Altíssimo fala, vai ser como nos dias de Noé. No tempo de Noé, havia por volta de 1 bilhão de pessoas. Só ficou Noé e a família dele. Não se deve seguir a maioria. A maioria sempre quebra a cara. Deve obedecer os mandamentos do Altíssimo. Jeremias, o Altíssimo fala. Jeremias 31, 33. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passado aqueles dias, afirme-ao. Registrarei o conteúdo da minha lei na mente deles, e as escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato seu Altíssimo, e eles serão meu povo. O Altíssimo fala, escreverei minha lei nos seus corações. Jeremias 31, 33. Mesmo para os que estão na nova aliança, não significa que não se deve obedecer à lei. É isso que as pessoas estão esquecendo, os mandamentos do Altíssimo. Só você ver lá na lei. Não precisa nem ver toda a lei, ver só os 10 mandamentos. Tudo que está lá, as pessoas hoje em dia desobedecem. A lei inteira em si, a lei inteira do Altíssimo. Os 10 mandamentos só são um exemplo. Tem também os mandamentos do Novo Testamento. Você deve obedecer, amar o próximo. Não fazer fornicação. E esses mandamentos estão na lei de Moisés. Tanto é que toda lei se resume a amar o próximo como a si mesmo. É isso que eu queria estar falando nesse vídeo, irmãos. Eu queria estar falando sobre o cavalo vermelho. Então, só um resumo, né? Porque é nele que começa a grande tribulação. Fala que os homens se matarão uns aos outros. Muitos pensam que a tribulação... E não vai ser só em países, não. Não vai ser só em países e reinos, não. Vai ser cidades, bairros. Daniel fala, vai ser uma angústia, uma aflição como nunca houve. Muitos pensam que vai ser só países. Países vão entrar em guerra. Vai ser países que vão entrar em guerra. Não, vai muito além disso. Vai ser dentro do próprio país também. É como eu falei, esses países que têm divisão de raças, crenças, culturas. Vai acontecer muito também isso. Brasil, Estados Unidos, Colômbia, México. Vai acontecer muito dentro do próprio país. Cidades, bairros. Muitos pensam que a tribulação vai ser só no Oriente Médio, na Europa. Não, muito pelo contrário. Vai ser na Terra inteira. Vai ser uma angústia como nunca houve e nunca haverá. De novo. O reino dividido não subsistirá. O Salvador fala. E hoje em dia é um mundo dividido. O fim está escrito desde o princípio. Maligno colocou a divisão no mundo. O bem e o mal. Aí depois do dilúvio, essa divisão ficou em raças, né? Não se deve misturar. Da guerra. Raiva, ódio, cobiça, inveja, malícia. E o maligno e o mundo só faz piorar essas coisas. Ele vai dando motivos e exemplos. Vai dando motivos, né, de fazer mais divisão e guerra. Um dos efeitos da divisão é a guerra. É isso que eu queria estar falando nesse vídeo, irmãos. Que o Altíssimo esteja com todos vocês.